Boa noite, pessoal. Essa é mais uma live do GGL. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, Marilene Souza, seja bem-vinda. Boa noite, Eric. Dando aquele tempo regulamentar de sempre, aqueles minutinhos iniciais, até o pessoal ter acesso ao link, entrar no para assistir a live. Então, todo mundo, pessoal, quem for entrando, que puder divulgar, puder É, dividir com os conhecidos, amigos, a gente agradece. Hoje a Jussiara está de novo com a gente aqui para contribuir com o bate-papo. E justamente hoje, né, Jussiara, a gente está em pleno inverno, mas um clima terrível, muito quente, muito seco, e os sintomas a gente sente, né? não, tá horrível, né? Você vai ver, não é. Parece, sei lá, não sei se é bom ou é ruim, né, na situação que a gente está vivendo, ou se o inverno fosse pior, não sei como é que a gente estaria, assim, na questão do Covid mesmo, né, da propagação do vírus, Sim, outros sintomas, né, que tudo pode. A gente acha que é uma gripe, mas não é, enfim, né? Mas o tempo seco também não ajuda muito, né? Infelizmente, se fosse um pouquinho de chuva, né? Até a gente poderia falar, tá, mas tá calor, né? Tá quente até. Nós estamos é dentro de verdade. casa e, enfim, né? Como a maioria. E isso aí você olha e fala, nossa, tá até um sol, assim, como diz a minha mãe, um sol ardido. Um sol ardido. Sim, Mas eu não sei se a é gente verdade. tivesse um inverno mais vigoroso, se seria pior, né? Porque até conversei esses dias com a minha É. mãe e falei para ela, nossa, o inverno não veio esse ano. Não sei aí em São Paulo, né? Aqui em Campinas até que, sabe, foram dias, Não, aqui dias. tá igual para pior. Foram dias assim, mas, sabe, mas nada assim que você fala, nossa, aquele frio daquela semana, sabe? Então E sei lá, né? Vai. a gente considera que a Covid já tem relação com problemas respiratórios, né? Imagina essa secura, o que não contribui para piorar, né, a situação É, das pessoas. ainda que é bom, em São Paulo já tem vários problemas de poluição, pode ser que
tenha diminuído um pouco, mas agora está voltando tudo, né? Tá, não sei como é que está a abertura aí, abril, tá, não sei como é que está aí, eu não acompanhei mais tanto, porque aqui em Campinas abre uma semana, chega no estágio vermelho e volta. Aí, nessa semana abriu o comércio e tal, mas já estava lotado, já estava, sabe? Até semana passada a gente estava na fase vermelha, então fechado. Não, o que deu uma arrefecida, mas há um risco de haver uma segunda onda, né? A gente tem muita preocupação, porque é mentira, a Covid não está acabando, não acabou, a pandemia não Não acabou, acabou, né? né? Até chegar a vacina, não. Não vai Então, é ficar um nesse risco muito abre e grande, fecha tal, é e verdade. não vai falar assim, a gente tá tranquilo, não tá tranquilo. Nem um colega meu trabalhou comigo, no meu primeiro escritório, falou, na capital tá mais ameno. Eu falei, não, tá, não tá, porque para mim, não, sabe, ameno para mim é quando eu puder sair de casa, levar minha filha na Sim. escola, uma boa, entendeu? Poder fazer o que eu estava fazendo antes. Mas eu acho que para esse ano, para o final do ano, até o ano que vem, não sei, a situação vai continuar a mesma. Não vai mudar muita coisa, né? Sim. A gente não. Bom, já A se vacina. passaram 7 meses do ano. Incrivelmente, já se passaram 7 meses, né? Já vamos entrar no 7 oitavo meses. mês do ano. Enfim, 2020, Desses 7 meses, 4 a 2020 gente já está acabou. dentro de casa. 4 está dentro de casa. Imagine só, é um terço do ano já. Já vai para o quinto mês, né? Então, eu, sinceramente, eu não vejo mais. Até a questão do Poder Judiciário, né? Agora mesmo, o TJ ia voltar, o pessoal já entrou em greve para justamente. Não tem medida sanitária, não tem como. Você falar, atendimento, como é que vai ser o atendimento? Entendeu? Tem uma série de coisas. Mesmo a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, então, já tem algumas regras em alguns lugares, de regras assim, já não se pega mais processo físico, já não, enfim, não tem, e não tem, acho que por mais que o CNJ fale, vamos voltar, mas acho que já saiu uma resolução do CNJ até o final do ano, né, para ficar fechado. Já, assim, não há uma determinação, mas existem ainda, né? Dizem que há estudos em trâmite para conseguirem as condições adequadas do retorno gradual com segurança, mas é muito complicado, né? Eu vi essa semana uma foto de uma, uma sala de audiência com alguns vidros de proteção, mas aí muita gente colocando, gente, mas não adianta colocar um vidro na frente das pessoas, sendo que algumas pessoas dizem, especialistas, que o vírus também ele se propaga no ar, não é? Não basta apenas você ter um vidro na sua frente, né? Uma tela na sua frente, porque no lugar que tem ar-condicionado ele não evita a propagação do vírus. Então é muito Ainda mais é tudo complicado. fechado, né? É fechado, é um ambiente fechado. É. Imagina só, no mínimo, juiz, escrevente, tá, o auxiliar do lado de audiência, aí a parte e o advogado. Aí do outro lado, a parte de são 6 pessoas dentro de uma sala fechada. Tá, assim, o Exatamente. mínimo. Pensando que não é uma audiência simples, assim, não vai ter mais nada, sabe? Não tem mais, sabe? São 6 pessoas dentro de uma sala que na maioria das vezes é pequena, não tem ventilação, é ar-condicionado, enfim, né? Então, eu sinceramente acho muito arriscado. Não vale a É. pena. Ainda. Agora, é verdade. Agora, para o pessoal que está nos acompanhando, Jussiara, e aí eu vou aproveitar para cumprimentar a Marilene, eu já cumprimentei, mas boa noite novamente, a Eliene, o Rony, o Wagner, o Kleber, quem mais? O Sebastião, o Jorge, o Murilo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E agora iniciamos oficialmente o nosso bate-papo de hoje. Hoje temos aqui com a gente a nossa colega e parceira, a Jussiara Carvalho,
é advogada trabalhista em Campinas e atende toda a região do interior, Campinas e regiões do entorno. E também nos ajuda sempre que possível aqui em São Paulo. Então, ela é a convidada de hoje para trocar ideia, para a gente fazer um diálogo a respeito da conversão da medida provisória 936. A medida provisória 936 é aquela que foi editada em março para, enfim, como uma medida de enfrentamento contra a pandemia, no sentido de evitar perdas de negócios, de empregos, e, ao mesmo tempo, contribuir para a questão contra a contaminação dos trabalhadores e também como uma medida para a economia. Então, a medida 936, ela tinha como base a redução de jornada de trabalho e salário, redução proporcional, e a suspensão dos contratos de trabalho por um período específico. E aí essa lei, ou melhor, essa medida provisória, ela teve validade desde março, validade de 120 dias. E aí ela acabou no dia 6 de julho, quando foi convertida na Lei 14.020. E aí o objetivo desse bate-papo, dessa live, é justamente a gente trocar uma ideia, trazer alguns aspectos relacionados à mudança, para esclarecer o público que acompanha a página do GGL e nossos clientes e amigos também. Então, esse é o objetivo. Isso faz parte do projeto do escritório, do nosso escritório GGL, de trazer informação de maneira clara e sem juridiquês, na medida do possível. Então, dito isso, Jussiara, te dou boa noite oficialmente, seja bem-vinda, e enfim. Então, como eu já introduzi, a medida provisória 936, ela tinha como objetivo, teve como objetivo, a criação do benefício emergencial, que não se confunde com o auxílio emergencial, né? E aí você pode comentar em seguida. Teve, então, a redução proporcional de jornada e salário para determinados setores e empresas, e opcionalmente, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá? E aí houve essa conversão, ou seja, o que é conversão? A medida provisória ela tem uma vida, ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Se no final do prazo dela ela não for convertida em lei, ela perde a validade e aquelas situações reguladas por ela, elas ficam no chamado limbo jurídico, que é uma situação sem regulação. Mas, assim, a gente vai desenvolver o nosso bate-papo e, na medida... Acho que caiu com o Josivaldo e voltou, ele voltou. Olá, olá. Tá voltando, pessoal. Olá. Mas praticamente para isso. Olha, ele voltou. Pessoal, perdão, tive uma queda aqui, a internet me derrubou. Quem estiver nos acompanhando, dá um ok, por favor, se a imagem estiver ok, se o som estiver ok, dê um toque, comentem aí, só para a gente ter certeza se a qualidade da transmissão está minimamente viável. Então, dá um ok, por favor. Boa noite ao Adelmo, boa noite, Cleiton. Cleusa, boa noite. Ok, maravilha. Ô, Jussiara, então, eu comentava, né, então, dessa questão da validade da medida provisória e da conversão em lei. E aí, isso tem reflexos na economia, na vida dos trabalhadores e tudo mais. Reflexos positivos e reflexos negativos. Então, vou te passar a palavra inicialmente para você fazer suas primeiras considerações. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez com o pessoal do GGL, uma parceria que a gente tem há algum tempo, e hoje nós vamos apontar, né, o que veio trazer a lei, né, que praticamente regulamentou a 936, né, a medida provisória 936. A 936 veio já com a redução a redução do salário, a redução da jornada, né,
justamente nessa época da pandemia, e a suspensão do contrato de trabalho. São duas modalidades, redução de jornada e redução de salário, e a suspensão, que não tem, seria uma modalidade para manter o emprego, né? O governo veio com essa medida, né, para manutenção do emprego, e só que, junto da medida, ele deixou alguns vácuos, algumas dúvidas, né, que no fim foram aparecendo até durante, né, porque todo mundo, primeiro teve uma medida, a 927, que era para suspender o contrato de todo mundo e mandar todo mundo para casa para o teletrabalho, dando curso sem salário. Depois veio a 936, tá? Para falar que nós suspende, ou senão você reduz a jornada e reduz o salário. Tá, beleza, até aí. Só que veio o vácuo, teve muitas dúvidas, tá? Muitas dúvidas a respeito, por exemplo, de algumas alguns trabalhadores em específicos, e daí o governo, quando converteu a medida provisória em lei, que é a 14.020, né, ele acabou trazendo também esses vácuos, né, essas lacunas, né, que a gente chama, para justamente regulamentar, por exemplo, os acordos de suspensão de alguns trabalhadores em específico, tá? E mesmo, não só esses trabalhadores em específico, tá? Até os que já estavam com acordos já de suspensão, ou acordos de redução e jornada de trabalho, já eles quiseram já meio que regulamentar, e até também, junto dessa lei, falar da prorrogação, né, desses acordos, da suspensão, ou do caso do contrato, que teve um acordo dentro desse contrato, para reduzir a jornada e reduzir o salário, tá? E realmente, essa lei aí, ela veio meio que para regulamentar o que estava faltando, tá? Por exemplo, né, a questão da gestante, que a gente vai ver como é que fica, né? A questão do portador de necessidade especial, mas até antes disso, a gente vai tratar de alguns temas, né, de alguns pontos, né, que ficaram e realmente, né, estão aí, né, e todo mundo, creio que tem algumas dúvidas, né, a respeito não é uma nova lei, né, na realidade ela veio regulamentar, que estava em curso, né, porque a MP veio no susto, né, veio no susto, realmente foi um caso da maioria, né, teve muitas empresas que aderiram, né, à nova forma, até para não mandar o pessoal embora, tá? Apesar dessa MP ter muita coisa, assim, que não é tão boa para o trabalhador, mas, enfim, né, dentro de um aspecto de que, vou perder o emprego, seria bom fazer um acordo, né, e manter... Tem para hoje, né? É o que tem para hoje, bem isso que tem para hoje. Então, ela, no fim, ela verificou, por exemplo, né, como é que se eu já tinha um acordo? Vai manter, não vai manter, sabe? Como é que vai ser? Se vai ter alguma mudança? Não, a partir do momento que essa lei, dia 6 acabou a MP, dia 7 começou a vigorar essa lei. Ok. Tá, a partir disso aí, como é que é? O acordo que estava antes vai continuar, tá? Vai continuar, vai ter o prazo prorrogado, né? Porque antes era 90 dias para redução e 60 dias para suspensão. Com a lei até veio um ponto de que o executivo ia determinar quanto tempo isso aí ia durar. E agora os dois ficou 120 dias. Tá? Então, vai ter uma prorrogação. Então, o seu acordo, eu fiz um acordo lá com o meu empregador, lá onde eu trabalho, vai continuar do mesmo jeito que estava. Tá? Isso aí não vai mudar nada. Tá? Outra coisa que veio, né, com a
com essa questão, né, que também estava aí no vácuo, né, estava aí, porque realmente, né, os sindicatos até, eles parecem, assim, que tiveram, né, agora, olha, vamos verificar o que a gente pode ajudar o trabalhador nessa, porque por mais que sejam acordos coletivos, acordos individuais, as categorias estão aí, os sindicatos de cada categoria estão trabalhando, e daí a maioria até começou a se mexer. E tem a história da época do dissídio, então muitos sindicatos falaram, ó, vamos ter a negociação coletiva. Como é que vai ficar, né? A negociação coletiva e o acordo coletivo de trabalho, né? Por conta dos acordos individuais, né? Esse acordo individual, o que vai prevalecer, né? Nós temos duas condições, né? O acordo coletivo, quando o acordo individual, quando ele converge, né? Quando tem uma questão que ele é contrária, né, na negociação coletiva, o que prevalece é a negociação coletiva, tá? E até aquele ponto, até o ponto do acordo coletivo, nasceu a convenção coletiva aqui, ele vai pegar e suprir a convenção coletiva a partir de agora que vale, tá? Vai começar a valer, tá? Então, Ô, ela... Jussiara, desculpa a interrupção. Explica para o pessoal que nos acompanha, como a gente tem esse princípio, como princípio explicar sem juridiquês, explica para o nosso público o que é um acordo coletivo e uma convenção coletiva. Então, a convenção coletiva é feita entre dois sindicatos, tá? Sindicato patronal do empregador, sindicato dos empregados. Os dois se juntam, tá? E começam numa conversa, ó, o que vai ser melhor para a categoria? Por exemplo, categoria dos bancários. Agora está acontecendo as conversas, a categoria do bancário, inclusive para falar sobre o teletrabalho. Olha, já está aí nas negociações coletivas. Olha como é que a coisa já está... Então, dois sindicatos, o sindicato, no caso, dos bancos, o sindicato dos bancários, vão se juntar à negociação coletiva, convenção coletiva, vão se conversar, vai ter eu entendo isso, entendo aquilo, enfim, vai nascer uma convenção coletiva, tá, dos dois sindicatos. Acordo coletivo é uma empresa, tá, que chega no sindicato, olha, eu tenho algumas nuances, eu quero ver essa convenção, só que, por exemplo, eu quero contratar contrato parcial, tá? Na convenção coletiva, tá, que foram dos sindicatos, fala que você pode contratar parcial, por exemplo, contrato por tempo parcial. Aí essa empresa, a empresa X lá, não sei, por exemplo, o Banco Santander, nós estamos falando de banco, ou banco pontual, chega lá no sindicato dos empregados e fala assim, olha, nós vamos contratar a tempo parcial, pode? Ah, pode, essas são as regras. Entendeu? É assim, acordo coletivo, empresa, sindicato, tá? Convenção coletiva, sindicato, tá? Então, assim, o que vai prevalecer? No caso do acordo coletivo, convenção coletiva, vai começar a prevalecer do nascimento dessa convenção, desse acordo, dali para frente, até se divergirem, é diferente, não ajuda o trabalhador, qual que vai prevalecer é justamente a convenção coletiva e o acordo coletivo, tá? Praticamente vai, lógico, né, gente, pelo amor de Deus, assim, né, tudo bem, né, que seria o mais benéfico, né? Ele, lógico, vai ter que verificar, porque o acordo que é feito para a lei agora 14.020 era um acordo individual. Provavelmente dentro desse acordo individual foi feito ali, no rapidinho, no susto, né? Enfim. E as regras, até porque por tempo, né? O tempo ali atrás a gente tinha um acordo individual, veio novas regras ou regras iguais da categoria, então é ela que vai valer em cima do acordo individual, tá? Um dos pontos é isso, que no fim, assim,
E o acordo coletivo vai valer só anterior à negociação coletiva, tá? Esse acordo coletivo feito, acordo individual entre o empregado e empregador só vale até a negociação coletiva. Depois, regras da convenção coletiva ou acordo coletivo. Tá, gente? Então, esse daí é um dos pontos que estava, né? A gente realmente estava obscuro, e mesmo porque agora começaram as convenções coletivas, né? O prazo que eu falei da suspensão, né? Os prazos que mudaram agora, tá? Foi uma questão assim de. Realmente, a pandemia continua, até. Eu e Josevaldo, aí nós estávamos conversando sobre a pandemia, sobre o coronavírus, não vai acabar, é lógico, né? O que a gente previa, ou até o governo, que poderia durar 3 meses, não tem como, né? Não tem como. Então, essas regras de suspensão de contrato de trabalho, que era 60 dias, e a regra da jornada, diminuição da jornada, diminuição do salário, que era 90 dias, teve que ser estendida. Lógico, a gente não tem. Infelizmente, a gente está numa situação de que não tem previsão. Mas só que o que o governo fez? Dentro da lei, ele colocou que vai ter um outro dispositivo que ele é que vai determinar. E, a priori, o que determinou foi um decreto. O presidente lá o executivo falou, olha, vai valer por 120 dias, as duas modalidades. As duas modalidades tá valendo por 120 dias, tá? Não tem mais a diferença, tá? As duas modalidades vão tá valendo pelos 120 dias, porque realmente a gente não tem previsão. Gente, é assim, infelizmente, tá? O que também a gente teve, né? Não teve, né? Já estava na MP e manteve. É a garantia do trabalho. A garantia do emprego é uma garantia, uma estabilidade provisória, né? Que a gente tem, como a estabilidade provisória da gestante, por exemplo, entendeu? Então, é uma estabilidade provisória, uma garantia provisória do emprego. Não tem nada, assim, não é uma garantia, é para manutenção, todas essas regrinhas, a MP mesmo veio para a manutenção do contrato de trabalho, tá? Até fazendo um adendo nessa história toda, por exemplo, a estabilidade provisória da gestante é a manutenção do contrato de trabalho. Tudo é para manutenção do contrato de trabalho. E a MP e a questão, a lei 14.020 veio para isso, para manutenção. Lógico que pode acontecer os percalços, enfim, arrumei outro emprego, mas aí a gente vai até entrar nessa seara, daqui a pouco a gente já entra, já vê já como é que vai ser, tá? Isso daí mas a priori é para ter a estabilidade, tá? Não é para tanto na modalidade redução de jornada, redução de salário, quanto na modalidade de suspensão de contrato de trabalho, nas duas modalidades tem a garantia, né, que é uma estabilidade provisória, não uma estabilidade, sim, ad eterno, uma provisória mesmo. Aí outra coisa é que, por exemplo, né, até falando sobre a estabilidade provisória da grávida, posso fazer esse adendo já, Josevaldo? Claro. Fala, Pode, já, já. não, pode fazer. Na verdade, eu só quero complementar o que a Jussiara está colocando, no seguinte sentido. A medida provisória 936, a lei agora em que ela foi convertida, mais os dispositivos da CLT, mais os dispositivos das normas coletivas, das convenções, dos acordos, isso tem causado um verdadeiro nó de interpretações e de dificuldade de compreensão, tanto do próprio meio jurídico, advogados, juízes, quanto dos próprios trabalhadores. Imagine se no próprio meio jurídico é difícil compreender a aplicação dessas normas, imagine para o trabalhador comum, que no dia a dia tem que se preocupar apenas com superar um dia após o outro para poder receber o seu salário. Então, desde março, bom, até em março a gente já tinha a CLT, obviamente, temos ela desde 1942, depois tínhamos também os acordos, as negociações entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores. Então, assim, já tinha normas
E aí veio a medida provisória, veio a 927, que nós já falamos em uma live passada, e veio também a 936, que é essa que possibilitou redução de jornada e salário e contrato de trabalho. E aí, passado o prazo de validade dessa medida provisória, ela teve que ser convertida numa lei, porque se ela não fosse convertida, ela perderia a validade e aí ficaria uma situação terrível sobre a validade, os efeitos de tudo aquilo que foi acordado naquele período, entre março e junho, e princípio de julho. Então, mas e aí, qual é a finalidade dessa lei? É justamente regular uma situação que já estava regulada, mas qual foi uma das principais mudanças trazidas na lei que converteu a medida provisória? Foi justamente prorrogar, quer dizer, a lei em si não prorrogou, veio depois dela um decreto, 7 dias depois, que saiu, acho que foi dia 14 de julho, o último, o Executivo publicou o decreto que regulamenta ponto que não havia sido trazido na lei. Então, o que a Jussiara já colocou bem? No caso do acordo de redução de jornada e salário, que já era permitido ser acordado até 90 dias, foi acrescentado mais 30 dias. E aí, o total de tempo que o empregador pode negociar com o empregado para reduzir a jornada e o salário é de, no máximo, 120 dias. E no caso da suspensão do contrato, que era no máximo de 60 dias, o decreto aumentou para mais 60. Então, agora, no máximo 120 dias. E aí, uma dúvida que se chega nas empresas e entre os trabalhadores tá bom, e depois dos 120 dias, o que vai acontecer? Se a pandemia não arrefecer, não diminuir, como é que faz? Porque não tem, no momento, essa lei, ela tem um prazo, ela abrange, ela permite que haja esse acordo, ou no máximo 120 dias. Mas e aí? Se depois de 120 dias, se a pandemia não tiver diminuído, como é que faz? Meu patrão não pode mais suspender o meu contrato, não pode mais reduzir minha jornada e meu salário. E aí, o que ele faz? Pois esse é a grande pergunta de US$ 1 milhão. Ninguém sabe. Na verdade, se a situação permanecer da forma como se encontra, simplesmente as autoridades terão que criar uma nova regulamentação, criar saídas para que a economia continue mantendo, enfim, continue não mantendo, porque a economia está em uma ribanceira, na verdade está quase colapsando, né, Jussiara? Na verdade, no sentido de manter minimamente uma situação, né, como está, e não simplesmente piorar, e também evitar que mais empregos sejam perdidos. Nós já colocamos, nós temos uma opinião sobre questão de flexibilização de direitos, nós somos contra isso, nós que somos garantistas, que defendemos mais direitos, não menos direitos, né? Então, a gente é contra. Mas, enfim, como a gente já falou antes, é o que tem para hoje. Então, temos aí uma medida provisória que foi convertida em lei e que permite até 120 dias suspensão de contrato e redução de jornada de salário. Tá bom, mas eu já tive redução de 90 dias entre março e julho. Eu já tive suspensão de, no máximo, 60 dias. Tá, então, nesse caso, o seu patrão pode estabelecer junto com você mais um prazo suplementar, né? E aí vem dúvidas. E aí, mas a lei entrou em vigência agora, as regras que foram fechadas entre março e junho, elas permanecem valendo? Sim, elas mantêm a validade, até o prazo, né, dos efetivos acordos. Se o acordo era de 90 e já acabou, se o patrão não quiser, e se você não quiser negociar a continuidade, então vai valer a regra anterior a março. Anterior até vale. Agora, se houve acordo de redução de jornada e salário e de suspensão de contrato, aquilo que foi acordado vai ter que ser cumprido. E um desses pontos aí importantes, eu já entro neles, porque tem muita gente que está perguntando, é justamente a questão do direito da estabilidade. Então, pela regra da medida provisória e da lei, quem fez acordo para suspender o contrato até 60 dias, ou que seja, até 120, ou no caso da redução de jornada e de salário, tem direito à estabilidade. O que isso significa? Se a pessoa foi dispensada dentro do período, terá direito a receber verbas referentes à mesma quantidade do período que durou
a redução ou a suspensão do contrato, né? Sim. E aí o pessoal tem perguntado muito, aí já respondendo a alguns que me perguntaram hoje, e aí, como é que fica a situação se, por exemplo, eu fiz acordo com o meu patrão logo no primeiro dia que a medida provisória entrou em vigência. Só que aí ele me dispensou no dia seguinte. E aí, eu teria direito à estabilidade pelo mesmo período da duração do acordo, ou seja, se meu acordo era de 60 dias de duração, se eu fui dispensado, eu teria direito ao final daquele acordo a mais 60 dias de estabilidade, né? Então, eu teria direito aos salários do período dentro do acordo e teria mais uma indenização após o final do acordo, né? E aí, como é que fica? Então, muita gente, inclusive, está sendo divulgado aí, muitos sites, e o trabalhador tem direito a receber até 8 salários, uma indenização de até 8 vezes o salário e tudo mais. Então, Jussiara, vou te passar a palavra para você comentar isso aí com o pessoal, para dizer até onde é verdade que são 8 salários e até onde não é verdade. A ideia é a gente desmistificar certos conteúdos, certas propagandas, para não levar as pessoas, não induzir a erro, né? É importante que a gente seja transparente e informar até onde vai o direito das pessoas, pelo menos o direito que está previsto na norma. Então, faça um comentário. Mas antes de te passar a palavra, antes que eu me esqueça, quero cumprimentar o pessoal que chegou depois do início da live e que sempre nos acompanha aqui, que eu gosto de mencionar para não deixar passar batido. Então, o pessoal da página Linha 42, do Sorocaba Plural, a Rita e o Fábio, o Douglas Gomes, nosso amigo e cliente, o Wellington Lima, a Drica Martim, Drica também sempre nos acompanha, sempre que possível, obrigado pela presença, o Ismael, deixa-me ver se tem mais, bom, deve ter mais pessoas, pessoal a quem eu não mencionei, também sejam bem-vindos, e agora sim, Jussiara, pode passar a palavra para ti. Eu vou vou voltar um pouquinho só na questão da estabilidade da gestante, Josevaldo, porque até eu tinha adentrado no assunto, né? Estava falando sobre estabilidade. Tá, a estabilidade gestante, logo que terminar os 5 meses, né? Que é a estabilidade gestante, a provisória da gestante, é que vai começar a fluir a estabilidade por conta do acordo feito por conta da pandemia. Então, como funciona a estabilidade da gestante hoje? Só para o pessoal que não sabe compreender. É assim, a estabilidade gestante são 4 meses, né? 5 meses, né? Que a gente fala, que suspende o contrato e ela fica em casa para cuidar do nenê, tal, não sei o que, durante esses 5 meses, recebendo até auxílio, né? Auxílio maternidade. Que Isso, desde a confirmação da gravidez. Desde a confirmação da gravidez até... Isso. Ela tendo o nenê, ela vai ter o nenê, por exemplo, teve o nenê dia, sei lá, 30 de julho. Você vai contar 120 dias mais um mês, tá? Mas é certinho. Isso aí é certinho mesmo. E quem vai pagar vai ser o INSS. Tem nada a ver com a empresa, tá? E até ela tem que, no caso, como ela vai dar entrada nessa documentação, a empresa, ela suspende o pagamento, porque quem vai pagar é o INSS, que não tem nada a ver com é um auxílio do INSS, tá? Auxílio maternidade, tá? E no caso, a suspensão ou a redução do salário, a empresa não vai mexer nesse acordo, ok? Quando ela voltar, inclusive, depois da estabilidade provisória gestante, é que vai surgir a estabilidade por conta do acordo coletivo pela suspensão ou a redução do salário e da jornada, tá? Então, não pode confundir a estabilidade gestante com a estabilidade dessa lei, da Lei 14.020. Não tem nada a ver, são estabilidades diferentes. São estabilidades provisórias? São estabilidades provisórias, tá?
As duas servem para manutenção do contrato? Sim, as duas servem para manutenção do contrato. Só que uma tem que ser paga, no caso, quando surge a questão é pelo INSS, que até você dá entrada dos documentos no INSS e avisa a empresa, só que quem vai pagar vai ser o INSS, enquanto a outra é fruto do seu trabalho, quem paga é uma parte é o governo, ou todo o governo, ou, no caso, a redução do salário é o seu empregador, tá? Então, isso daí essa estabilidade que até estava falando e continuo. Agora, a questão da estabilidade nasce a indenização, né? No caso, se for despedido, se for dispensado. Só que, assim mesmo, existem regras, né, dentro da própria estabilidade e a indenização, quando você é demitido, até já entrando numa próxima, provavelmente, dúvida, essa estabilidade, quando você tem direito, quando você é demitido sem justa causa. Se você for demitido com justa causa, você não tem direito a essa estabilidade, a essa indenização por conta da estabilidade. E se você pede as contas, arrumei outro emprego, você também não tem direito a essa estabilidade, essa indenização proveniente dessa estabilidade, tá? Arrumei outro emprego, aconteceu alguma coisa aqui que eu fui mandado embora por justa causa. Não tem direito, tá? Só que voltando até a questão da indenização que nasce quando você é demitido, né? Estão falando dos salários, dos 8 salários, é que você tem direito, lógico, às verbas decisórias, tá? Todas as verbas, não tem, sabe, férias, só que tem uma questão, mas enfim, por conta das férias que algumas empresas fizeram, acabaram dando férias para os seus empregados, tá? Só que se você tiver férias para tirar, ou férias em proporcional, você vai ter direito às férias, verbas decisórias, enfim. Mais essa indenização. Só que essa indenização ainda depende. Depende do quê? Se for 50%, vai ser 50% se você teve a redução do salário de 25% a 50%. Se não me engano, é isso aí, de 25% a 50%. Vai ser de 75% a redução do salário, que vai de 70% a 50%. E de 100% dessa indenização, quando, por exemplo, tem a suspensão do contrato, tá? E quando tem a redução do salário acima dos 70%. Então, pessoal, não é assim, eu fui mandado embora, tenho direito a uma indenização, nossa, que nem estão falando dos 8 salários, tá? Pode ser que chegue aos 8 salários, porque ainda se você for mandado embora, logo no dia seguinte, se você fez um acordo e aconteceu alguma coisa, a empresa manda embora. Mas como até não é o caso, não é provavelmente vai ser muito difícil chegar no dia seguinte e ser mandado embora, tá? E não é que não vai chegar aos 8 salários, gente, é para manutenção do contrato, não é para mandar ninguém embora. E, além disso, o empregador nenhum vai querer mandar embora logo depois do acordo que ele vai poder reduzir o salário, ou suspender o salário, ele não vai precisar pagar. Sei lá, né, não sei, mas enfim, não vai chegar a esses 8 salários, lógico, né, que teve todo mundo está falando, mas, gente, e além disso, a gente já está caminhando até para chegar nos 120 dias, porque já foram 90 dias de alguns, que nós estamos no 4º mês já de pandemia, no 4º mês de muita coisa. A gente já está chegando. Entendeu? Então, provavelmente as empresas, o que o governo está falando? Gente, mantém o salário, o emprego, mantém o emprego. Com essa lei, a conversão da MP em lei, ele está falando, gente, quem pode manter o empregado aí com o contrato, então mantenha o emprego, é isso que ele está aí tentando, lógico que não é a saída mais favorável para o trabalhador, mas como o Josevaldo falou, é o que tem para hoje, tá? O que tem para hoje, lógico que
outras coisas, outras dúvidas, outras questões vão ser levantadas. A lei veio regulamentar algumas coisas, sim, veio regulamentar algumas coisas, mas outras dúvidas, provavelmente, nesse interim, vai ainda aparecer, ainda vai, né, assim, Só me permita uma pequena intervenção. Não, é só para acrescentar a fala da Jussiara no seguinte, que, pessoal, essas regras de suspensão e redução de jornada e salário, elas são complicadas mesmo, tá? Então, até para interpretar as cláusulas contidas na medida provisória e na lei que a substituiu, não é tão fácil. Então, quem está nos acompanhando e leu alguma coisa na mídia, na internet, tenta verificar com alguém, um profissional de sua confiança, caso queira, para esclarecer o seu caso específico, porque as explicações elas são colocadas, divulgadas de uma maneira geral, mas assim, a questão lá dos 8 salários não se aplica a todo mundo, e ali é uma exceção, é uma situação muito extrema, a pessoa que fez o acordo num dia foi mandada embora no outro, e mesmo assim, depende do salário que ela recebia, depende do percentual de redução que ela teve, que estava previsto no acordo, então não é automático, né? Em regra, vai depender muito das frações, dos percentuais e tudo mais. Então, caso concreto é outra coisa, tá? O segundo ponto que eu quero ressaltar é em relação à garantia de emprego da gestante, da mulher. Seguinte, a questão da indenização, ela é devida se a trabalhadora é dispensada no período da estabilidade, né? Se a gestante, ela, a partir da confirmação da gravidez, ela já adquire a estabilidade. O que isso significa? Significa que ela não pode ser dispensada, não pode ser mandada embora naquele período, desde a confirmação até o 5º mês após o parto. Então, se ela for dispensada, se ela trabalhou, vamos supor, ela tinha um contrato de 6 meses, ela foi contratada deixe-me ver, a pandemia iniciou, ou melhor, os acordos iniciaram em março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Ela foi contratada em outubro. Então, em março, ela fez 6 meses. Aí, em março, ela fez um acordo vamos supor, de suspensão de contrato, por até 60 dias. Só que ela se descobriu grávida também, nesse 6º mês de contrato de trabalho. O que vai acontecer? Ela se descobriu grávida durante o contrato, então ela já tem uma estabilidade gestante, ou seja, ela não pode ser dispensada até ela ter o bebê e mais 5 meses, ela tem garantia de emprego. Então, onde entra, então, essa questão da estabilidade do acordo de redução ou de suspensão de contrato? O que acontece? Ela só pode ser dispensada, então, depois que ela tiver o bebê mais 5 meses, e essa outra estabilidade do acordo, ela só começa a contar depois que acabar a estabilidade gestante dela, depois do 5º mês. Ou seja, se o seu acordo foi de 60 dias, ela teria, então, uma estabilidade de mais 60 dias após o 5º mês. Então, o empregador não poderia mandar ela embora depois do 5º mês, nem mais 2 meses, mais 60 dias. Né? Então, ela teria ainda, depois que ela teve o bebê, mais, digamos assim, 7 meses, de maneira, 7 meses de estabilidade. Mas se o empregador mandou embora antes? Aí sim, ele terá que pagar em forma de salário, de remuneração, todos os meses, até o 7º mês. Quer dizer, de maneira indenizada, de acordo, claro, o período da estabilidade gestante, de acordo com o que a Constituição fala, né? E todos os salários indenizados. No caso dos 2 meses, dos 60 dias, na forma do que a MP fala, que aí depende da fração do salário, né, e das regras que ela contém. Tá? Então, assim, não é tão simples mesmo a compreensão, mas a gente está tentando criar exemplo para que vocês compreendam de uma maneira mais simples, mais, digamos assim, ilustrativa. Né? E, Jussiara, então, eu vou dar mais uma boa noite aqui ao Juradivan e ao Reni Santos. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite, meninos. E até qualquer coisa, gente, se tiver dúvida, algum problema, estou com dúvida sobre uma questão bem assim, olha, pontual, porque lógico que aqui a gente está batendo um papo, tá?
entre em contato com o escritório, entre em contato com algum profissional da sua confiança, tá? Entre em contato com algum profissional da sua confiança ou até com o escritório. A gente tem aí a página da internet, o Facebook, mesmo os números de WhatsApp aí estão disponíveis para entrar em contato, manda uma mensagem, a gente vai tentar resolver ou tentar solucionar a sua dúvida, tá? Porque realmente aqui é um bate-papo, tá? Aqui tem algumas são pontos, né, que antes estava no vácuo, né, até agora, inclusive o outro ponto que a gente vai trazer agora é o leque dos trabalhadores que agora podem também fazer o acordo, né, que antes restringia e todo mundo ficava perguntando, por exemplo, né, aquele trabalhador, um alto executivo, sei lá, que ganha muito bem, assim, ele pode fazer? Pode, agora ele pode fazer, entendeu? Porque antes já não tinha isso. O aposentado, ele entrava? Não, todo mundo tem um monte de empresa que não, que tem, lógico, que tem os seus aposentados que trabalham, continuam trabalhando. Pode fazer? Agora pode fazer, entendeu? Enfim, teve alguns trabalhadores que acabaram entrando agora nessa MP. Nessa MP não, na lei, que antes a MP não trazia. Os trabalhadores, por exemplo, que têm salário acima de R$ 3.135, que até agora eles podem fazer, tá? São algumas nuances que até antes, realmente, o que aconteceu? A MP veio para justamente pegar a maior parcela dos trabalhadores, que hoje a gente sabe que são a maioria, a massa de trabalhadores brasileiros, né, são aqueles que recebem até 2 salários mínimos, que dá o quê? R$ 2.090, é isso? É isso, né? Acho que dá isso aí mesmo, R$ 2.090, e praticamente a MP veio para bocanhar esse pessoal, e para justamente esse pessoal não ser mandado embora, tá? Lógico que veio grandes dúvidas, por exemplo, de pessoas, auto-executivos, pode fazer, tá? Aposentados, pode fazer o acordo. Então, realmente, ficou uma situação, porque a MP foi feita assim, tem que fazer, tem que dar a solução agora, como é que vai ficar, enfim. E a MP veio para isso, para regulamentar e abrir o leque de outros trabalhadores também poder entrar nessa questão do acordo coletivo, tá? Desse acordo individual para redução ou suspensão da jornada. Oi, pode falar. Uma observação que eu quero fazer em relação a esse ponto que você tratou é o seguinte: de acordo com a medida provisória 936, ela dividiu frações de trabalhadores por faixas de salário. Ela dividiu em faixas de salário. Sim. Então, a primeira ia até R$ 3.135, a segunda era de R$ 3.135 até, se eu não me engano, 12 mil, mais ou menos 12 mil. O que isso significa? O que isso significa? Significava que até 3.135 o acordo poderia ser feito através de ser individual, o empregado negociar direto com o patrão. Eu sempre rio dessa parte do negociar direto com o patrão. Enfim, e na faixa acima do 3.135 em diante, até 12 mil, precisava ter negociação para poder ter validade o acordo entre sindicatos. O sindicato tinha que intervir, né? E acima de 12 mil reais era para aquelas faixas de renda de trabalhadores mais executivos, trabalhadores de categorias que têm remuneração mais alta, tinha outras regras. E aí, o que aconteceu em relação à medida provisória 936 e à lei? A lei, ela diminuiu a faixa a primeira faixa, que era de até 3.135. Mas qual é a importância disso na prática? É que, assim, durante o período da medida provisória, nos 120 dias,
bastava fazer um acordo por escrito, individual, simples, no papel, um contratinho, né, entre patrão e empregado, e não tinha discussão nenhuma, tinha validade. Agora, com a lei, se for feito o acordo ou a prorrogação, agora, se o salário do trabalhador ele fica entre 2.090 e 3.135, cuidado, patrão, porque não pode fazer de qualquer jeito. Vai ter que pedir intervenção do sindicato para negociar, para poder discutir validade. Então, tem umas situações aí que esse ponto não é o único, envolve uma série de nuances, de discussões, de interpretações, mas, enfim, basicamente é isso. A partir da lei, quem ganha entre 2.090 e 3.135, o acordo não poderá ser feito de forma simples, vai ter que ter uma intervenção, uma participação do sindicato. Então, Porque gente, antes, cuidado. justamente isso, o STF tinha falado, não, pode fazer. Sim. Agora parece que teve uma pressão mesmo das entidades sindicais, do sindicato, até mesmo em cima dessa outra decisão do STF, porque antes realmente podia fazer. E era essa gama que foi assim, vamos fazer um jeito da manutenção da massa trabalhadora dos empregos que mais tem hoje, que é até 2 salários mínimos. Então, no caso, os primeiros acordos, realmente não precisava, era um acordo simples. Só até entraram com uma ação falando que precisava da entidade sindical estar nesse acordo. A priori não precisava, mas hoje precisa, justamente por causa da lei. Porque realmente teve uma discussão lá atrás de que acordos individuais realmente poderia ser muito desfavorável ao trabalhador, lógico, né? Mas, enfim, era o que tinha para hoje, então, mas agora a lei fala, para esses trabalhadores até 2 salários mínimos, de 2 salários mínimos até 3.125, precisa da entidade sindical tá junto ali para fazer esses acordos, tá? Justamente ela passou a ser até em algumas categorias, Josevaldo, o sindicato que estava meio acuado teve um respiro e falou: não, agora a gente vai voltar a se expor, voltar a colocar aí o nosso trabalho realmente trabalhar a favor do empregado, tá? Então é isso, tá? A lei veio também com essa novidade, né? Novidade que teve muita discussão antes, mas agora ela chancelou que realmente o sindicato vai ter que participar desse acordo feito para redução de salário, redução de jornada ou até a suspensão desse contrato de trabalho, tá? Outra coisa que veio justamente até uma estabilidade que eu acabei esquecendo de falar dessa estabilidade, não é uma estabilidade, é uma determinação. Aqueles que são portadores de necessidades especiais não podem ser mandados embora, tá? Até isso era um vácuo, que não tinha na MP, tá? E isso daí, realmente, a lei veio regulamentar, tá? Porque realmente até o CAGED, o último CAGED, enfim, mostrou que não tinha regulamentação, podia mandar embora. Podia mandar embora, não tinha nem regulamentação para fazer a redução, não tem, entendeu? Infelizmente, é uma gama de trabalhadores que é uma minoria, só que eles têm que ter eles também participam, né? Eles são trabalhadores, né? E não tinha nada falando sobre, entendeu? Aí aconteceu de muitos ser mandados embora, muitos foram demitidos, por quê? Ia fazer o quê? Podia reduzir? Também não tinha isso. Se podia reduzir, tá, ele entrava junto. Tá, então tá bom, vai reduzir, mas agora veio uma coisa boa. Olha, não vai poder ser mandado embora. Enquanto perdura a pandemia, tá? Os portadores de necessidades especiais não podem ser mandados embora, que é ótimo, né? Até
justamente para eles, que já têm uma situação com dificuldades, ainda ser mandado embora nessa situação é pior, né? Então, é uma coisa que veio até para regulamentar. Outras coisas que vieram também para regulamentar, não regulamentar, né? Os contratos a tempo parcial e os contratos de aprendizagem também entraram, tá? Nessa lei, e podem também sofrer a redução, né? Da redução da jornada, a redução do salário ou a suspensão, tá? Pessoal, é para justamente vocês verificarem que a MP veio, assim, veio no susto, veio e trouxe muitas dúvidas no âmbito jurídico geral. Não foi só, assim, trabalhador e empresário, trabalhador e empregador. Foi todo mundo, juiz tinha dúvida, nós, advogados aí atuantes, quantas dúvidas surgiram, para quem é que valia, para quem que não valia, tá? Agora convenção coletiva, acordo coletivo, tá? O que realmente ficou um vácuo, muitos vácuos, muitas lacunas nessa MP, que a lei justamente veio para regularizar, né? Mas provavelmente, durante esse período todo que a gente está vivendo, já vai para 5 meses, provavelmente vai estender, entendeu? Outras dúvidas vão aparecer, entendeu? Ô, Muitas Jussiara, outras dúvidas vão só aparecer. colocar dois pontos. O primeiro é que nós temos mais, acho que, cerca de 10 minutinhos para o encerramento da nossa live, e a segunda questão é, pegando o gancho no que você falou aí, realmente dessas dúvidas que já existem, que vão surgir no decorrer do tempo. Não vale lembrar que, quando nós começamos as primeiras lives em março, nós batemos na tecla de que estavam havendo fraudes também nos contratos. Muita gente fechou acordo de suspensão ou redução de jornada, mas os empregadores não estavam respeitando, né? Então, fechava o acordo de suspensão, mas o empregado ia trabalhar no dia seguinte, então tinha que ficar em casa. Fechou acordo para redução de jornada, ou seja, de 8 horas para trabalhar 4, exemplo. E aí, mas o trabalhador trabalhava às 8, quer dizer, não fazia o menor sentido. Então, essas questões, elas permanecem porque se houver prorrogação, de acordo com a lei recém-convertida, né, converteu a MP, certas irregularidades também estão passíveis de acontecer por conta das posturas, das práticas do ser humano, né? Então, tem muita empresa correta, mas tem muita empresa que trabalha de maneira errada e que gosta de trabalhar de maneira errada para supostamente lucrar mais. Então, Sim, a é redução da importante que o jornada. trabalhador, teve dúvida, exato, teve dúvida, tira a dúvida, procura alguém de sua confiança, um advogado de sua confiança, e esclareça, leva o contratinho escrito, o termo de acordo, vê o que foi negociado na época, o que você assinou, e vê se tem alguma questão que ficou em débito com você, se o patrão está devendo alguma coisa, mesmo que você não tenha saído, verifica se, explica para o advogado de sua confiança se tem alguma coisa que ali está anormal, que está incorreto, ou se você tiver sido dispensado, verifica se pergunta, porque muitas vezes o trabalhador sai do trabalho e fala, não, está tudo certinho, eu recebi minhas verbas, mas aí vai um profissional, olha, fala, nossa, espera aí, mas tem X, Y e Z de direitos que não foi considerado, e o trabalhador acha que está certo porque, enfim, ele não tem conhecimento, né? Então, mas é importante que sempre submeta a apreciação para que alguém que tenha um pouco mais de experiência verifique se há alguma incorreção. Até algumas regras, né? A gente está falando de regulamentação, o que mais, assim, por mais que a gente esteja vivendo esse caos, né? A questão, por exemplo, da rescisão do contrato é igual, manteve a anterior. No caso, não foi feita homologação no sindicato, então o trabalhador fica esperto, porque se não é feito no sindicato, provavelmente você tem que olhar o que você está assinando, o termo de rescisão de contrato, você tem que olhar quais são as verbas que estão sendo dadas, estão sendo quitadas naquele termo, tá? Então, se você tiver dúvida, por quê? As regras de rescisão de contrato,
continua da CLT, no caso, a lei antiga, a lei antes da MP. A lei, ela não veio regulamentar, por exemplo, a rescisão do contrato. Veio regulamentar a questão da indenização, veio regulamentar, por exemplo, que não vai ser mandado embora o PNE, que não vai, que o justa causa não vai receber a indenização, enfim. Só que, por exemplo, você é mandado embora, você fez um acordo de redução de jornada ou suspensão de contrato, tá, ok. Você vai ser chamado na empresa para assinar essa rescisão. Porque não vai ser no sindicato, vai ser na empresa. Você vai ter que olhar se tem a questão da indenização, se tem o prazo ainda, você vai ter que olhar da indenização. Vai ter uma série de nuances que ali... Então, pera. Ó, vou procurar um profissional que eu tenha confiança, vou procurar sanar as minhas dúvidas sobre isso, tá? Então, também tem que tomar cuidado a respeito disso, porque a lei, essa lei, a 14.020, trouxe algumas coisas para regularizar a MP, regularizar a questão dos acordos, da redução de jornada, redução de salário e a suspensão, tá? Só que as regras de rescisão de contrato continuam como era antes, tá? Tanto é que se você for dispensado, você tem direito à indenização, mais as verbas rescisórias advindas desse seu contrato, tá? Por exemplo, a hora extra, tá? Antes da pandemia eu tinha hora extra. Na pandemia foi feita uma redução de jornada, só que eu fazia jornada normal. Mas peraí, eu também tenho direito à hora extra. Então, pessoal, tome cuidado. A gente aqui pontuou algumas coisas, pontuamos alguns detalhes. A lei realmente trouxe para regulamentar o aposentado, regulamentou a história da estabilidade gestante, regulamentou algumas dúvidas, trouxe a questão do trabalhador que ganha mais de 2,90 com até 3,125, tá? Só que, fora isso, se vocês tiverem dúvida, procurem um profissional de sua confiança. Nós temos aí a nossa página no Facebook. Procure também, deixa lá um recadinho que a gente vai entrar em contato. Tá? Tem o WhatsApp, tem vários canais que a gente pode entrar em contato com vocês. Tá? Então, a gente já deixa aí, até para... A gente está quase finalizando, né, Josevaldo, esse bate-papo, que foi, assim, são esses os principais pontos. Lógico que essa lei veio com mais alguns detalhes, que, no caso, assim, não são tão importantes, mas são importantes, lógico. Mas, como eu já pontuei, tendo dúvidas, entre em contato com um profissional de sua confiança, entre em contato com os nossos canais aí, tá aberto, Facebook, site, WhatsApp, Instagram, entra em contato com os nossos profissionais, com os nossos canais aí, que a gente vai tentar solucionar, tá, pessoal? Então, é isso, né, Josevaldo? Acho que um pouquinho, uma pincelada dos principais pontos a gente falou, né, no caso, e muita coisa até... a gente até já trouxe quando a gente falou sobre a MP 936, e essa lei realmente veio para regulamentar esses vácuos, essas lacunas que ficaram, né? Mas eu acho que realmente o que o governo que pretende com essa MP seria a manutenção do contrato de trabalho. Só que, como o Josevaldo disse, algumas coisas poderão acontecer, algumas irregularidades por parte do empregador, ou uma observação que ele, sei lá, alguma coisa que ele não tem observado, ou, sei lá, tem muito empresário bom, empresário que está seguindo, mas a gente sabe, né? Às vezes já não estava... Existe muito empresário bom, mas que não tem orientação jurídica, não tem realmente que ter assessoria, e aí ele acaba, de maneira, muito embora com boa intenção, fazendo da forma errada. Então, é sempre bom procurar um advogado que entende do assunto, gente. Às vezes o barato sai muito caro, e esse conselho é para os empresários, para os patrões que acham que estão fazendo certinho, querem economizar.
mas depois aí vem a bomba com o dever de pagar direitos, né, direitos em quantidade, em valores muito elevados. E só Sim, mais um complemento, Jussiara, em relação a essa questão dos acordos, é o seguinte, tem muita gente perguntando sobre isso. Ah, mas eu vou ter direito à indenização, vou ter direito à indenização, indenização. Gente, quem pode ter direito à indenização por conta de estabilidade é quem assinou o contrato de redução de jornada de salário ou de suspensão e foi dispensado dentro do período ou imediatamente após a dispensa, não teve o direito de permanecer trabalhando no período que seria da estabilidade. Mas, assim, sim. se você foi dispensado antes do início da medida provisória, antes de março, por exemplo, até o dia 15 de março, que eu acho que não tinha ainda entrado em vigência a medida provisória, salvo engano. Se você foi dispensado antes da medida provisória e não assinou acordo, você não tem direito à estabilidade, vai ter direito às suas verbas rescisórias, vai ter direito a outras questões dentro do seu contrato, do período que você trabalhou para a empresa, mas não é essa indenização dessa medida provisória. Tá? É uma situação. Uhum. Para quem trabalhou durante de março até aqui e também não teve acordo de redução e de suspensão, também não tem direito a essa estabilidade. Então, não tem o que se discutir sobre isso. Isso é para quem assinou os referidos acordos e o empregador não cumpriu a parte dele. Aí tem direito a discutir essa estabilidade caso seja demitido durante esse período. E, finalmente, o pessoal que acabou, chegou ao fim o período do acordo e foi dispensado logo em seguida. Por exemplo, fui dispensado, e aí só que não tive direito de cumprir os meus 60 dias, os meus 90 dias que eu tinha direito de estabilidade. Então, o empregador vai ter que pagar de maneira indenizada esse período. E aí vai depender dos percentuais que a própria medida provisória traz, ou seja, se a pessoa teve redução de 25% do salário, de 50%, de 70%, de 75%, né? Aí vai variar, é caso a caso, mas é importante ficar claro que, muito embora seja difícil realmente compreender, quem trabalhava até março e não aderiu e não assinou acordo, quem assinou o acordo ou quem continuou trabalhando, mas não assinou acordo, e quem já finalizou o período dos acordos, já passou os 60 ou os 90 dias. Então, são uma série de situações que podem ou não dar direito a isso, mas aí tem que ver o caso concreto, tem que analisar o documento concreto, o papelzinho do acordo que você assinou, ou se você não assinou, tem que ver também se cabe algum direito ou não, mas, em regra, a instabilidade é para quem assinou o acordo e não foi cumprido, as cláusulas não foram cumpridas conforme estavam lá escritas. Tá? Aí você pode correr atrás e tirar dúvida. Pode mandar comentário caso haja alguma dúvida do pessoal que nos acompanha, deixa aí os comentários, deixa a pergunta aí no comentário que a gente responde, enfim, no decorrer, a live já está finalizando, mas a gente responde depois, enfim, e sem prejuízo da gente fazer outros conteúdos em vídeo depois, ou por escrito, para divulgar nos nossos canais. Tá? E dito isso, Jussiara, então, vou encerrando a live por aqui, vou te passar a palavra para uma última mensagem, antes da gente finalizar, e, enfim, porque nosso tempo já está estourado. Sim. Boa noite a todos, né? Aproveita aí o finalzinho da terça-feira e realmente, se tiver qualquer dúvida, algum que for assim, eu tenho meu contrato, sei lá, ou quer receber alguma mudança no seu contrato de trabalho, né? Algum que acha que tem alguma dúvida, ficou alguma coisa assim pendente, entre em contato, deixa nos comentários, entra em contato através dos canais aí do GGL, ou vai procurar um profissional seu de confiança, porque realmente a pandemia trouxe várias questões, né, com relação ao contrato de trabalho, tá? Muitas mudanças, mesmo a questão do teletrabalho também, teve inúmeras questões que nasceram, né, desse momento que a gente está vivenciando, né? Então, eu acho que, se for o caso, procura os nossos canais aí,
a gente está aberto para, quem sabe, conseguir resolver, solucionar o seu problema. E boa final de terça-feira aí, espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos dessa lei, né, que realmente veio só regulamentar essa AMP, e a todos bom fim de terça aí, boa noite para todos. Obrigado, Jussiara, pela sua participação. Então, agradeço a presença de todo mundo que iniciou e aos que continuaram até aqui também. Muito obrigado a todos. Lembrando que essa live aconteceu hoje, amanhã teremos uma outra live no Instagram. Amanhã a live é com o Cleiton Germano. Amanhã ele vai falar sobre inventário. Então, pessoal que tem dúvida sobre inventário, que perdeu algum parente, que está com dúvida sobre como realizar a partilha dos bens, como resolver dividir o patrimônio com os herdeiros, fiquem ligados que amanhã às 11 horas o Cleiton vai falar sobre esse tema direto do Instagram. Então, quem quiser nos acompanhe lá, ou no @GGL Advocacia, ou no perfil do Cleiton Germano, que é o @germano.cleiton. Mas depois a gente vai divulgar o endereço certinho na arte que está para sair. Então, pessoal, é isso. Se puderem, curtam, compartilhem, divulguem para os amigos os nossos canais, a nossa página do Facebook. No Instagram, nosso perfil é o @advocacia, ou melhor, @GGL Advocacia, @GGL Advocacia. Tá? Então, e também quero pedir para que, caso desejem, acessem o nosso site, que é o ggladvogados.com.br, e, por fim, dizer que desde março, estamos com o projeto do atendimento telepresencial. É um sistema inovador de atendimento. Até então, nós trabalhávamos predominantemente no atendimento presencial, ou seja, nos escritórios físicos, no centro, na Lapa, no Grajaú e em São Miguel Paulista, mas a partir da pandemia criamos esse novo conceito de atendimento, em que desde a entrevista, desde as dúvidas iniciais, tudo é feito através de uma videoconferência, assim como a gente está se vendo agora. Então, isso facilita, isso evita custos, isso evita deslocamento, isso evita risco de contaminação, enfim, e economiza dinheiro também, então é bom para todo mundo. Mas assim, o atendimento presencial ainda continua? Sim, aos poucos a gente vai voltando, vai tendo um retorno gradual. Já tem algumas unidades na Lapa, em São Miguel e no Grajaú, já voltamos a atender pelo menos 2 vezes por semana. Então, já há pessoas atendendo, muito embora num horário mais reduzido, muito embora atendendo aos requisitos de segurança, mas já estamos voltando. Mas para quem quiser, repito, é importante, esse atendimento à distância, ele facilita, ele não tem não deixa a desejar para nenhum outro atendimento, vale muito a pena. Então, dito isso, finalmente encerro a live, dou boa noite a todos. Lembro que quem deixou pergunta, a gente vai responder em seguida, nos comentários. E, pessoal, até amanhã na live com o Cleiton Germano, no Instagram. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau.